Boa tarde, gente. Vamos fazer a nossa devolutiva da atividade de interpretação de texto. No texto, famílias trocam a cidade pelo campo para ter uma vida mais simples. Esse gênero textual é uma reportagem. Antes mesmo de adentrar a devolutiva propriamente dita, vamos rever o que é um texto, uma reportagem, esse gênero de texto, reportagem. É um texto não literário. A reportagem é um texto não literário, porque ele não se preocupa com o belo, com a haste. Ele está mais focado no referencial, que é o assunto propriamente dito, né? A reportagem, diferentemente da notícia, ela não se limita apenas em relatar um fato. Relatar um fato novo, algum acontecimento, uma coisa pontual, né? Como acontece na notícia. Na reportagem, ela vai se aprofundando por meio de investigação, apurando dados, né? Fazendo entrevistas, fazendo pesquisas, trabalhando com resultados, relatos de outras pessoas, fazendo relatórios, expondo os depoimentos das pessoas, utiliza gráficos, utiliza fotografias, tudo isso para enriquecer a reportagem. É um texto que leva mais tempo para ser produzido do que uma notícia, devido todo esse trâmite da pesquisa. Você tem que constatar os fatos para poder fazer uma reportagem, certo? Ela tem um certo nível de subjetividade do texto, porque ela também pode variar, né? Ela pode ser objetiva ou subjetiva, né? Alguns expõem subjetiva, e ela expõe alguns dados de maneira neutra. Faz a reportagem, faz a pesquisa, mostra tudo, expõe tudo de maneira neutra, sem pôr. Quando eu digo neutra, é porque eu não ponho a minha opinião. Eu não coloco o que eu estou pensando, né? Então, ele simplesmente tem o propósito de informar, né? Também tem outras que deixam, em outros casos, deixam bem claro a opinião de quem as produz, certo? Tipo, eu faço uma reportagem sobre um determinado fato, mas eu deixo bem claro se eu estou criticando, se eu estou apoiando, certo? Se a minha intenção é apenas informar, ou se eu, por um acaso, não estaria querendo envolver, certo? O meu leitor com a minha opinião, tá bom? Como eu disse, é um texto não literário. Ele se preocupa. Ele está sempre vinculado em algum meio de comunicação. A reportagem, ela fica vinculada em algum meio de comunicação. Seja escrito, falado, televisionado, tá? Porque o propósito da reportagem é exatamente expor algum fato, né? Algum fato novo. Então, ele se atenta a todos os meios de comunicação, as redes sociais e tudo, né? O objetivo da reportagem é informar, mas também prever sobre alguma coisa. De repente, algum fato que possa vir a acontecer por alguma razão de fatores que vão levar a algum acontecimento. Então, ela pode prever. Como, por exemplo, se eu faço uma reportagem sobre o aquecimento global. Eu estou prevendo o que vai acontecer por conta do aquecimento global, certo? Também a reportagem tem a intenção, o objetivo de criar opinião nos leitores, né? Ela tem uma função social, tá? Uma função social, porque ela informa o leitor sobre determinados fatos e com isso faz o leitor pensar, criar sua própria opinião sobre aquilo, tá? As características da reportagem. Ela tem título, né? Aparece em primeira pessoa, certo? A reportagem pode ter um tema social, pode ser político, pode ser econômico, pode ser educativo, tá? Pode até ser turístico, né? Informar sobre algum lugar e tal,
faz uma reportagem linda, por exemplo, sobre Arraial do Cabo. Você não sabe nem onde é Arraial do Cabo, umas belíssimas praias e tudo. Então faz uma reportagem sobre aquele lugar maravilhoso para lhe colocar a ideia, tá? De que é um lugar maravilhoso para você viajar, certo? Se programar. A reportagem tem uma linguagem simples. Por quê? Porque ela tem a intenção de alcançar o leitor. Só existe comunicação se houver a interação entre o locutor e o interlocutor. Então, a linguagem tem que ser simples para ser clara, ser dinâmica, fazer com que o leitor participe, certo? Queira ler, se sinta envolvido, certo? O discurso da reportagem pode ser direto ou indireto, certo? Como eu disse antes, ela pode ser objetiva ou subjetiva, certo? E usa uma linguagem formal. O que seria a linguagem formal? Respeitando as normas gramaticais, certo? Evitando o regionalismo. Anteriormente não aceitava-se repórter como é que eu posso dizer, com traços regionais. Os repórteres tinham que se policiar para não usar os vícios de linguagem de suas regiões. Agora já tem uma certa abertura quanto a isso, mas ela tem que ser uma linguagem bem formal, clara, porque uma reportagem que vai produzida, por exemplo, em São Paulo, ela pode percorrer, ela percorrerá todo o Brasil, quiçá o exterior. Então não pode ter vícios de linguagem, para que facilite a interpretação, certo? Terminada nosso resumozinho, que é baseado naquele resumo, aquele esquema que eu coloquei, esquema para estudo, tá? Agora nós vamos falar sobre o texto Famílias trocam a cidade pelo campo para ter uma vida mais simples. Vocês gostaram do texto? Notem que esse texto, ele se contrapõe a textos que falam do êxito rural, certo? Esse texto é exatamente o contrário, é o êxito urbano. Porque antigamente as famílias trocavam o campo pela cidade em busca de escolas, hospitais, conforto, né? Praticidade, coisas mais simples. Agora acontece o inverso, né? A contramão dos fatos, as pessoas que moram na cidade estão indo para o campo, à procura de sossego, de qualidade de vida, fugir da poluição sonora, a poluição do ar, além da violência, né? Tem vários fatores que levam as famílias a deixarem o campo e procurarem a cidade. Vamos ver aqui. A primeira questão, ele diz assim: o texto acima é do gênero, aí era para você escolher qual o gênero. Eu já falei anteriormente, né, que é uma reportagem. Então, você poderia tentar pelos dados, né, ele coloca o tempo, o espaço em que a ideia, vê as fontes, tem a fala de algumas pessoas que foram entrevistadas, então deixa bem claro isso, né? Segunda questão, ele pede para você identificar o assunto do texto. Eu já até me adiantei, né, falando sobre o texto. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto é exatamente a mudanças de famílias que residem em grandes centros urbanos, em grandes cidades, né, para o campo, a fim de viver de modo mais simples, mais tranquilo, né, mesmo abrindo mão de certos confortos. É claro que você não precisa colocar exatamente como eu coloquei, né, mas se você alcançou a ideia de que a saída das famílias da cidade para o campo em busca de qualidade de vida, tá ótimo. O motivo que não leva, lembra que eu falei para vocês na interpretação palavras que se opõem, né? Que nós devemos observar as palavras que se opõem à questão. Olha bem aí, não. Motivos que não levam as pessoas a se mudarem para o campo.
de todos esses 5 motivos aí, o único motivo que não seria razão para a gente se mudar, né? Seria exatamente a letra A, um certo conforto na cidade. Ora, se eu estou deixando a cidade, então esse é o único motivo de que não me segurou lá, me fez ir para o campo, né? Então seria a letra A na terceira questão. Quarta questão. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Qual seria? Quando ele diz identifica, é a mesma coisa de dizer qual seria. Qual seria o objetivo dessas pessoas? Essas pessoas que mudam do campo para a cidade, eles estão procurando uma vida simples e saudável. Por que eu coloquei saudável? Ora, mas se eu estou fugindo da poluição, a poluição sonora, a poluição do ar, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma vida mais saudável, certo? Vejamos a quinta questão. De acordo com a entrevista, Manuela Mello, o nascimento do Tomé, Manuela Mello é a pessoa que foi entrevistada, né, que a repórter perguntou. O nascimento do Tomé, é a fala dela, né, por isso está entre aspas, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo ela se refere? Olha só, ela não repetiu a fala, tá? Esse nosso desejo. Então, que desejo era esse? Então, quando ela diz assim, esse desejo ela está se referindo ao desejo de experimentar uma vida mais tranquila e sustentável, porque ela já havia falado anteriormente, então ela não se repetiu. Então, esse nosso desejo refere-se ao desejo que ela havia mencionado anteriormente, tá? Então, a resposta da quinta questão, ela se referiu ao desejo de experimentar uma vida mais tranquila e sustentável. No segmento, sexta questão, no segmento para ir viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, a parte sublinhada que diz para ir viver, certo? Aí ele diz o seguinte, a parte sublinhada exprime uma noção de para quê? Para quê? Para ir viver. Então, é uma finalidade. É por que ele foi, para que ele foi, qual a finalidade dele ter ido, com que propósito ele foi, certo? No texto, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, a conjunção em destaque, porém, que é a que foi destacada, né? Em destaque, ela é uma conjunção de oposição entre 2 fatos. Foi dito um primeiro fato e em seguida falou-se um segundo fato. Então, a conjunção porém, no meio desses 2 fatos, está deixando bem claro que ela está se opondo, a segunda frase está se opondo à primeira frase, certo? E a 8ª questão. As aspas foram empregadas para indicar, eu já havia falado anteriormente, né? Quando eu li ali a questão das aspas, né? A fala dos entrevistados. Eu tenho essa mania, né? Me antecipo às respostas. Mas é por aí, é para vocês estarem atentos, certo? Logo em seguida eu vou postar um outro vídeo, tá? Sobre a leitura e mais uma terceira sobre interpretação e compreensão de texto. Porque essa parte da compreensão e interpretação de texto, ela é muito relevante, a gente vai ficar batendo cabeça com ela um pouquinho mais, né? De qualquer forma, meus amados, um abraço, estou morrendo de saudade de estar com vocês, acreditem, viu? Muita saudade mesmo, mesmo das brigas, mesmo de estar reclamando com vocês, viu? É chato ficar dando aula sem estar reclamando. Beijo, até a próxima.